Luta que segue. Luta que segue e que sempre esteve presente na resistência de servidores e servidoras. Nós tivemos e estamos vivenciando neste país uma captura do Estado. O Estado encarcerado, capturado, o Estado impedido de exercer a sua função precípua. E nós temos hoje, no Ministério do Meio Ambiente, uma política antiambientalista. Nós temos a precarização dos órgãos de proteção ambiental e muita resistência de servidores e servidoras. O Bruno é um exemplo desta resistência e teve que sair do seu órgão para exercer a função precípua do órgão de onde ele veio. Então, portanto, nós, primeiro, temos que reconhecer a resistência de servidores e servidoras, que enfrentaram toda sorte de assédio. Um assédio institucional, na medida em que as instituições não podem cumprir a sua função, estão encarceradas, estão silenciadas, mas, ao mesmo tempo, um assédio organizacional e, ao mesmo tempo, um assédio interpessoal. Então, portanto, houve muito sofrimento de servidores e servidoras que nunca deixaram de cumprir as suas funções e que, portanto, são sinônimos de resistência. Dessa resistência que a gente encontra nos territórios indígenas, dessa resistência que a gente encontra no movimento de pescadores e pescadoras artesanais, dessa territorialidade que se constrói nesse trançar, nessas tranças de saberes, de fazeres, de existência. Há muita resistência neste país. Por isso, esse Brasil resistiu à maior compra institucionalizada de votos, resistiu a todo assédio eleitoral, resistiu a toda sorte de violência do Estado e disse não à destruição da política de preservação ambiental. E nós temos hoje o presidente eleito deste país na COP para ali firmar os compromissos deste país na recuperação de todo o desastre que foi promovido nesses 4 anos. E há muito desastre. E, ao mesmo tempo, há que se ter muita convicção de que nós estamos enfrentando ainda um período deste governo. Há um governo eleito, mas há um governo que exala um hálito mórbido da morte, um governo que acha que a bandeira nacional pode enfeitar as salas escuras de tortura, que está ainda neste país até o final do ano. É preciso ter muita atenção para que nós evitemos que haja uma destruição da legislação de proteção ambiental, que foi a tônica deste governo. Para além disso, foi um governo que se utilizou fartamente de portarias, de resoluções, de decretos, para, inclusive, enfrentar a própria legislação, e que usurpou, em grande medida, a função de um parlamento, que é o parlamento do voto ou do orçamento secreto. Mesmo esse parlamento do orçamento secreto, o governo usurpou as suas funções com toda sorte de decreto, de resoluções, de portarias, para enfrentar o que se conquistou com muita luta, com muita fé, mas também com muita dor nesse país. É preciso, portanto, que nós preparemos o revogaço de todas as resoluções, de todos os atos que ferem o próprio meio ambiente, de todos os atos, de todas as resoluções, portarias, decretos que ferem os direitos dos povos indígenas, porque nós sabemos que são os territórios indígenas onde há a preservação mais intensa desta trama de vida, que nós não somos donos dela, nós fazemos parte dela. Os seres humanos fazem parte de uma trama de vida e têm a responsabilidade de preservá-la em toda a sua diversidade. Por isso, nós estamos aqui no momento da COP27, estamos aqui para reafirmar os compromissos que temos, todas essas 17 entidades que expressam os seus posicionamentos a partir desse manifesto, o compromisso de fazer com que nós revoguemos toda a legislação ou todos os atos que ferem o meio ambiente, que nós possamos fazer que o Estado
desenvolva a sua função e possamos ter responsabilidade, que é responsabilidade com um conjunto de políticas públicas e, fundamentalmente, com a soberania nacional. Não se constrói soberania nacional se não houver respeito ao próprio meio ambiente, se não se considerar as mudanças climáticas, se nós não rompermos esta política negacionista que carrega o negacionismo estrutural, mas é um negacionismo também proposital para possibilitar que grupos econômicos, muitas vezes na mais profunda ilegalidade, possam enriquecer às custas da vida do povo brasileiro e da vida deste planeta. Por isso eu concluo apenas dizendo, é floresta em pé, é água limpa, é ar puro e é comida sem veneno.